Principalmente com esses dois volantes, Saúl e Jorginho, o Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores, da parte da frente, saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Felipe Luiz, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o sétimo, o oitavo, buscar até o nono gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são 3, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado e falou assim, então tá bom então, vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro com esse golaço que ele fez e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? A Arrascaeta a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. É isso, esse elástico do Pedro foi a lá Rivelino. Impressionante jogada. Belíssimo gol. Vamos fazer o seguinte. Um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, se não for o melhor, dá um drible, dá um elástico e cava, né? Com toda a sua qualidade. Uma das vantagens de ter pessoas muito preparadas dirigindo clubes no Brasil, caso do Felipe Luiz, é que eles contribuem de maneira muito rica para debates como esse que vocês iniciaram aqui agora. Tem uma entrevista que foi ao ar essa semana, ou esses últimos dias, na TV do Flamengo oficial, do Felipe Luiz ao Zico. E em dado momento, a questão do drible, da falta do drible, então, ela surge na conversa. E o Felipe Luiz levanta um ponto que para mim é muito interessante. E é fascinante o debate, porque ele entende que o caminho para onde está arrumando o futebol atual, ele vai impor uma nova valorização do drible. Porque durante muito tempo ficou hegemônico o jogo posicional, né? Os jogadores ocupam zonas do campo, porque era uma resposta a defesas que também defendem zonas do campo. Então, técnicos começaram a usar o intervalo entre as linhas, o intervalo entre zagueiros, posicionando os jogadores em locais para ali tirar vantagem. E aí, através de passe, você exercia essa vantagem, achando sempre o homem livre. Como a maneira encontrada por muitos times para contrapor o jogo posicional tem sido cada vez mais levar o jogo para embates individuais, ele entende que, além do movimento, a grande quebra desses sistemas é através do drible. E isso vai provocar, ele entende, com o tempo, nessa nova etapa do futebol, uma nova valorização do jogador capaz de ganhar o seu duelo pessoal com o drible, arriscando, e que isso, jogadores como o Samuel Lino que vocês estão falando, provavelmente vai ter esse... Você pega o Flamengo, de um lado tem o Plata que dribla, aí você faz a movimentação, o Felipe vai fazer a movimentação, bota o Luiz Araújo, dribla também. Aí você pega o Samuel Lino do lado esquerdo, que ele toda a bola parte para cima. Aí eu vou falar de um jogador que eu joguei junto, que hoje está no Flamengo, que a principal característica dele quando surgiu no Grêmio era o drible. E hoje, por contusão também, por ainda não buscar aquela confiança, é o Cebolinha. É esse jogador. A primeira característica, quando ele sobe no Grêmio, era o drible. Ele partia para cima e foi isso que a gente se apaixonou pelo Cebolinha. Tanto que em 2019 ele foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América, porque drible, finalização, era um jogador incisivo, que hoje deixou de fazer algumas coisas que chamou a nossa atenção. E o Samuel Lino ele vem trazendo esses ingredientes. E por isso que eu bato sempre na base. Você formar jogadores no futebol brasileiro e vender, precisa ser com as nossas características. Agora, uma coisa importante, porque durante muito tempo a gente deturpou para mim alguns desses conceitos. Quando você espera o driblador e o faz se expressar, não significa o treinador
Porque Dá a durante bola nele e resolve o Não, jogo. é isso. Não, né? pelo amor de criar Deus. mecanismo. cria as Exato. condições Cria para mecanismo que ele drible em vantagem. Isso é importante Porque dizer. durante muito tempo o futebol. Houve uma época que o futebol brasileiro entendia que estratégia, parte tática, era para defender e que o talento resolvia na frente. Aí é onde tá. Tinha treinador que dizia, pra mim, né, quem sou eu, mas assim, equivocadamente, que o trabalho do técnico era levar a bola à frente. Isso. E que lá é o talento que resolve. Não. Há um monte né? de mecanismos para o talento se Exato. expressar melhor. Deixa eu só ouvir aqui, Felipe tá sentando, é isso? Então vamos acompanhar Por aqui, eu vi Felipe o Felipe Luiz. Luiz, que fez o Pois time dele é, hoje. o que ele vai explicar hoje? O que ele vai explicar? Exigimos Pois explicações. é, Felipe Luiz.